Olá pessoal, tudo bem? Assim espero. Bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade aqui nas partidas de motores, nas possibilidades que nós temos de montagem de um comando elétrico para comandar os motores, tá ok? Nós já vimos lá, nós já vimos uma partida simples, né? Direta, nós já vimos com reversão, introduzimos lá um botão de emergência, nós vimos um contator com trava mecânica, nós vimos várias possibilidades, perfeito? Agora vamos, essa daqui é a parte 2 de basicamente diagramas elétricos, estudo de diagramas elétricos, como os contatos atuam nos intertravamentos, como que um atua no outro, para que um parta, outro não parte, né? Para não ter um curto-circuito na entrada de dois contadores. Então nós estamos evoluindo o nosso contato, partindo sempre da base, uma proteção, um botão desliga, um liga, o selo e o contador principal. O que nós estamos colocando a mais é inserindo mais possibilidades, mas sempre pegando lá a base, perfeito? Sempre vocês podem observar que a base está sempre ali, perfeito? Que é o liga, desliga, selo, o principal e a proteção. Isso não vai fugir, ok? Então vamos lá, sem mais blá blá blá, vamos projetar aqui, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Sistemas, né, de partidas de motores, que é o nosso objetivo, ok? Vamos lá, então o que nós vamos ver hoje, né? Nós vamos ver a estrela triângulo, nós vamos ver a característica, circuito de potência, circuito de comando, né? Esse aqui é muito interessante, porque o que acontece quando nós fazemos uma estrela triângulo? Tá? O que acontece com a corrente, a potência? Vamos lá. Então, a partir da estrela triângulo, como diz o nome, ele parte em estrela, depois muda para triângulo. Automaticamente faz isso, né, eletricamente, né? E vamos dizer isso, automatizado, né? Quer dizer, entra em estrela, fica um tempo, parte para triângulo, perfeito? Partida indireta, onde por diminuição de tensão aplicada no motor de partida. Na partida, necessário utilizar um motor de 6 pontas, um motor de 6 pontas, esse é o objetivo, ok? Motor de 6 pontas, redução, né, de 1/3 dos valores nominais da partida, e partida sem carga e baixo custo. Qual que é o objetivo aqui? Quando parte o motor, o momento da partida do motor, ligamos o motor, naquele momento, até o motor começar a girar, é um curto-circuito. Ali nas posições do campo eletromagnético, no campo eletromagnético girante do motor, no início, partiu o motor. Na hora que partimos o motor, nós temos uma corrente de pico, que essa corrente de pico é muito grande. Aí, ele parte, vai dar um pico de corrente, depois volta e vai trabalhar na nominal. A estrela triângulo, o que ela faz? Ela faz com que esse pico, esse aumento, né, momentâneo da corrente seja menor. E com isso gera menos transiente na rede, menos possibilidades de você desarmar todo um circuito. Imagina um motor de grande porte, não um porte maior, e partir, pode desarmar tudo lá, o sistema elétrico de uma empresa, né? Dá um problema, pode desarmar lá a cabine primária, lá estou indo ao extremo, né, de uma empresa. Então com isso você atenua. A estrela triângulo tem o objetivo atenuar esse pico de corrente. Esta é o objetivo. Então por quê? Porque ela vai reduzir em 1/3 o valor nominal da partida, né? Só que ela tem que partir sem carga, porque a tensão é menor, e baixo custo. Os contadores estão temporizados ali, bem, né? Óbvio que hoje nós temos, por exemplo, o inversor de frequência que faz isso daqui também sem problema nenhum, com um custo relativamente baixo, mas no passado não tínhamos, né, o inversor de frequência, né? Então essa foi a solução encontrada lá atrás para reduzir esse tipo de partida, esse pico de corrente. Então aí,
Então, estrela triângulo, com temporizador, com retardo na energização ondulei. Estrela triângulo, com temporizador de samba. Então, esse daqui, no caso, este já é um relé que faz isso. Ele entra, coloca lá o K1 e tal, porque nós temos uma condição certa aqui para fazer a estrela triângulo, nós vamos mostrar, nós utilizamos 3 contadores, ela entra 2 e depois sai um entre o outro, perfeito? Então aqui tem tudo, né? Tem tudo, né? O que ele faz, estrela triângulo temporizado com retardo de energização delay. Então são dispositivos que possibilitam e permitem determina os tempos através de ajuste. Então o tempo da estrela, tal, isso daqui é uma forma mais simples, né? Vamos dizer, de montar uma estrela triângulo. Aqui está o esquema, tá? O esquema do estrela triângulo. Então aqui nesse comando, o que vai acontecer? Vai entrar o K1, perfeito? Vai entrar o K1, depois juntos, simultaneamente, entra o K3, depois de um determinado tempo, que é ajustado aqui, no temporizador, sai o K3 e entra o K2. Então, trabalha primeiro K1 mais K3, ok? Depois vai entrar isso para entrar no estrela, no triângulo vai ser K1 mais K2, ok? Essa daqui é o comando, tá? Esse daqui é o comando, ó. Vou mostrar para vocês a parte que é idêntico, né? Não muda, né? Não muda. Então aqui, ó, a parte de proteção com o disjuntor motor, botão desliga, e aqui nós temos o liga. Você vê que não muda. Você vê, aqui nós temos o contator K3, aqui nós temos o K1 e esse daqui é o K2. Como é que vai funcionar? No momento que ligou, entra o K3 e o K1. Então aqui nós temos um intertravamento, ó. Quem é que o K2, ó, o K2 necessariamente ele tem que estar fora, porque quando ele entrar, ele abre aqui. Por que ele abre aqui na hora que ele entrar? Ele abre aqui para derrubar o K3, porque vai ter que sair o K3 e entrar o K2, perfeito? Então vamos lá. Ele parte entre o K3 e o K1. O K1 sela. Quem que sela? O sela é o seguinte, automaticamente quem coloca ele. Então quem coloca o K1? O K3. Então o K3 vai fechar aqui. E quem vai selar o K1? Ele mesmo. Então ele ficou. O K1 entrou, ficou. Quando entrar o temporizado, ele entra junto com o K3. O K3 colocou o K1. Então, nesse momento, está funcionando o K1 e o K3. Aqui está o temporizado, on delay. Ele vai contar tempo energizado. On delay, on. Quando ele ligar ele conta. Quando ele contar o tempo, vamos colocar aí na ordem de 6 segundos, ele vai abrir esse contato. Quando ele abrir esse contato, ele derruba o K3. No que ele derruba o K3, ele vai abrir aqui, mas não vai derrubar o K1, porque o K1, o selo dele está aqui, ó. O K1, o selo dele está aqui. O selo dele está aqui e está aqui também na linha do K2. Mas quem que vai colocar o K2? O K3. Quando o K3 sair, porque quando o K3 entra, ele abre aqui, porque é um contato normal aberto, normal fechado. Então quando ele entrar, ele abre aqui. E quando ele sair, quando desenergizar, ele fecha aqui. Então vamos lá, entrou o K3... Ó, o K3 fecha aqui, que é o selo dele, certo? Ó, do liga e o selo. Ligou, entrou, funcionou, K3.
O K3 ele fecha, coloca o K1. O K1, por sua vez, ele sela por ele mesmo e fecha a linha do K2. O K2 vai partir agora? Não. Por que não vai partir? Porque o K3 está dentro. Quem vai partir o K2? Justamente na hora que sair aqui o K3. Então, K3 entrou, abre. K3 saiu, né, desenergizou, ele fecha. Então, vamos lá. De novo. Entrei, vou despoluir aqui, acho que é mais fácil. Quando fica muito poluído, fica um pouquinho ruim de enxergar. Então, eu acho que vou tirar toda essa parte aqui. Nós vamos voltar aqui para nós enxergarmos aqui. Beleza. Agora eu vou fazer o passo a passo para nós enxergarmos aí. Legal. Então, tá aqui, a proteção tá ok, tá sem problemas, vamos partir a máquina. Vamos partir a máquina, vou colocar aqui uma canetinha. Tá, então, partiu a máquina. Apertei, certo? Ele selou aqui, certo? O K3 selou aqui, que é o selo dele mesmo. O temporizado começou a contar o tempo para sair fora, mas ele está contando o tempo ainda. O K3 fechou aqui. Por sua vez, o K3 colocou o K1. O K1 selou aqui e fechou aqui para dar condição do K2. Nesse momento, quando o K2 está dentro, aqui, esse daqui está aberto. Por quê? Quando ele entra, ele abre. Beleza, parou, acabou. Então, essa é a função do K3. O K3 está funcionando e o K1 está funcionando. Aí o temporizado começou a contar um tempo. Deu o tempo do temporizado. O temporizado vai abrir. Abriu, deu tempo, contou tempo, abre o contato. Ele derruba o K3. O K3 vou colocar a borracha aqui de novo, vai ficar mais fácil. O K3 vai, aqui já estava aberto, porque eu apertou, tirou o dedo, abriu. Ele abriu aqui também. E nesse momento ele fechou aqui, que deu condição de partir o K2. Então, aqui o K1 está selado por aqui, estava dando condição por aqui. Quando o K2 entrar, ele abre aqui, ó. Ele abre aqui e impossibilita também do K3 entrar junto com o K2. Por quê? Quem que vai entrar primeiro? O K1 e o K1 e o K3. Mas não pode, em hipótese alguma, entrar o K2 e o K3 juntos. Que aí fecha um curto-circuito. Se você analisar aqui, você vai ver que, ó, que tá vendo um curto aqui, ó, no centro da estrela. Se entrar os dois, torra tudo. Então, o que que tem? Nós temos um jogo de contato. Entra o contator, ele abre a linha do outro, mas quando ele sair, quando ele desenergizar, ele fecha novamente. Essa é a ideia. E tem um jogo de intertravamento entre os contatos. Então, sempre vai estar funcionando K1 e K3 ou K1 e K2. Não tem outra possibilidade. E quem vai fazer essa segurança são os contatos, perfeito? Então, se você olhar aqui, né, partindo daquele princípio, né, do contato liga, do contato, né, desliga, né, que está aqui, ó, tá vendo? E a proteção, você vai ver que aqui foi implementado, porque agora nós temos, ó, três relés principais, K1, K2, K3 e um relé temporizado, que nesse caso aqui é on delay. On delay, quando ele energiza, ele conta tempo. Se fosse off delay, quando desenergiza, ele começa a contar tempo. Cada um tem a sua aplicabilidade, ok? Aqui ele está mostrando o intertravamento entre o K2, para que não correr o risco, né? Não correr o risco lá de entrar os dois simultaneamente. Então, na linha de K2 atua o K3 e na linha de K3 tem o K2. Então, ou entra ou este, os dois simultaneamente não pode funcionar, porque vai fechar um curto-circuito. Então, o que nós temos? Nós temos um intertravamento. Entrou K2, ó, entrou K2, opa, eu fiz aqui, eu fiz errado, vai ficar ruim de enxergar, vai ficar ruim de enxergar. Esse daqui é o contato de K2, opa, vamos lá, para não ter problema. O K2 está atuando aqui e o K3
K3 está atuando aqui, perfeito? Isso é um intertravamento. Para evitar o curto-circuito no circuito de força, utilizamos o intertravamento de contatos nos diagramas de comando, como a finalidade de impedir, bloquear a energização de uma bobina quando a outra está energizada. Esse é o objetivo, né? Não entrar os dois ao mesmo tempo. Aqui nós temos um relezinho, ele conta, fala, também não. A simbologia aqui, ó, de estrela, triângulo, quando ele está funcionando na estrela, ele acende esse LED vermelho. Quando está na triângulo verde, ele sinaliza. Quando ele faz a comutação do contato, é bem tranquilo, né? Bem tranquilo do acionamento, de entender, olhar ali, montar, não tem muita dificuldade não. É relativamente simples, tá? Aqui são a bobina, a alimentação do A1, A3, e nós temos os contatos 15 aqui, 25, 26 aqui também embaixo, aqui, tá bom? Mas é bem tranquilo, não tem muita dificuldade não, é bem tranquilo, o relezinho é super amigável aí. Aqui, eu acho que não ficou claro aqui. Aqui nós utilizamos um relé para fazer essa transformação de estrela a triângulo. Um relé temporizado normal. Este relé vai fazer toda essa parte de transição. Ele que vai colocar estrela, ele que vai colocar triângulo. Qual que é a facilidade? Qual que é como é que ele atua? Porque ele é mais simples, a montagem é mais simples. E não vai utilizar tanto contato de intertravamento. Por quê? O intertravamento está feito dentro do relé. Então lá nós fazemos o bloqueio, né? Através de um contato de um, contato do outro. Porque nós fizemos aqui. Então aqui vai ter aquela condição, tá vendo? Ó, no K2 nós temos o contato de K3, perfeito? Do K1 também nós vamos ter aqui, ó, tá vendo? Cadê o do K2, ó, tá vendo? O K3, nós temos o contato de K2 para ter, mas ele é mais simples, ele joga para cá ou ele joga para lá, né, internamente, como ele faz aqui. E vai ser sempre aquela ideia, vai entrar o K1 e o K3, depois sai o K3, aí fica o K1 e o K2, que é a mesma situação. Essa daqui no próprio componente engloba as duas partes aí. A chave compensadora, né? Então vamos ler aqui, né? O que vem a ser uma chave compensadora? A palavra compensadora está compensando algo, né? Esse é o objetivo, né? Então, quais são as características? Um motor de partida indireta com diminuição da tensão aplicada no motor de partida por meio de uso de um autotransformador. É necessário utilizar motor de 6 pontas, partida com carga e alto custo. Por que alto custo? Porque você está implementando ali, né, no estrela triângulo, nós não temos um componente a mais. Só tem lá, né, contatores e tal. Aqui não, aqui nós vamos ter que ter um autotransformador. Então o custo, só qual é a diferença aqui da compensadora e de uma estrela triângulo simples, vamos dizer assim. Na estrela triângulo nós vamos partir sem carga e aqui nós vamos partir com carga. Essa é a diferença. Aí essa daqui um autotransformador. Os TAPs é quando nós vamos começar a partir lá com 50, 65, 80%, né, da tensão lá que nós vamos injetar na partida do motor. Então ele vai ter a função, vai fazer com que ele também, né, tenha lá, né, uma diminuição, né, na redução. Qual que é o objetivo? Visa a redução dos picos de corrente na partida dos motores, evitando elevadas quedas de tensões na rede de alimentação. Imagina assim, a grosso modo falando, vai partir um motor robusto, grande, então ele vai puxar para ele ali, para ele partir naquele momento, ele vai puxar toda a potência da rede e pode faltar no restante dos outros, né, das outras partes da empresa. Então ele puxa para ele
nessa puxada que ele, né, que esse motor, que ele precisa de mais energia na hora da partida, que o pico de corrente é grande, aí ele puxa e pode gerar, né, uma consequência maior ainda. Então, aqui é o modelo da chave compensadora, né? Mas o que vai acontecer aqui? Ele vai partir um momento, né? E depois ele sai. Ele sai e deixa. Então, o motor partiu, teve o pico, entrou na nominal, ela sai. Aqui nós temos também, ó, tá vendo? Um temporizado, em vez do estilão da estrela triângulo, que vai tirar o K3. É um on delay, ele conta tempo energizado. Ele tá aqui, ó, junto, né? Então ele entra, conta um tempo junto com o K2, tira o K3 e vai ficar trabalhando o K2 e o K1. Sempre aquela ideia, perfeito? Aqui são os contatos de intertravamento, ó, o contato de K3 tá vendo? Olha aqui, ele está aqui, o K3 está aqui, certo? E nós vamos ver lá que o K1 também vai estar aqui também no intertravamento. Ou seja, o intertravamento é assim, entra o fulano, não entra ciclano, é essa daí. Aqui nós vamos ter o contato de selo dele, nós vamos ter as possibilidades, mas se vocês observarem, né, como eu disse a vocês, liga ou desliga, você pode reparar que segue todo mais ou menos o mesmo caminho. Mas qual que é a ideia? Entrou, né, vai entrar lá o K3 e com isso vai entrar também o K2, perfeito? E o K1 é que vai ficar no aguardo. O K2 que vai ficar o K3. Ele, na realidade, ó, se você olhar ó, entre o K3, nós olhamos entre o K3, certo? No que nós entrarmos com o K3, se nós seguirmos aqui, ó, ele vai fechar por aqui e vai entrar o K2. O K2 ele sela por aqui. Então, nesse momento vai ficar o K3 e o K2. Esse daqui é um pouquinho diferente a lógica, mas ele vai chegar no mesmo objetivo. Aí depois ele vai tirar o K3 e vai entrar o K1. Mas a ideia é mesmo, vai ficar inicialmente K1 e K2 e depois, vai ficar K2. Vai ficar K2 e K3 aqui nesse caso, K2 e K3. Depois sai o K3 e fica K2 e K1. Mas é um jeito de fazer o comando. Mas se você vê ali, eu seguir, ó, entrou este, né? Quem vai entrar primeiro vai ser esse que está nessa primeira linha aqui. Essa aqui é o que entra primeiro. Quem que é o caso que entrou? K3. Aí você tem que ir olhando para frente quem é que vai fechar, onde o K3 está fechando. Ele vai ter que fechar para ele selar entre ele mesmo e dar condição para o outro partir. É isso que vai acontecer. Perfeito? Ó, o contato de K3 aqui, ó, perfeito? Ó, o contato de K3. Na hora que o contato de K3 entrar, fechar aqui, ó, quem ele coloca? Ele coloca o K2. Perfeito? Não, mas é bacana, é interessante o jeito, né? O jeito de fazer, né? Na hora que ele entrar, que fazer o intertravamento, depois vai entrar o K1, vai abrir aqui. Na hora que entrar o K1, quando ele está desenergizado, quando está desenergizado, ele está fechado. Quando está energizado, ele está aberto. Tem toda uma jogada ali muito interessante para a gente, né, entender aí, perfeito? Neste caso aqui, nesta situação aqui, que nós estamos observando, vai entrar, ó, vai entrar o K1, o K3, o K2, depois vão sair os dois e vai ficar somente o K1 funcionar, perfeito? Esta é a lógica aqui. Mas se você seguir ali o contato, você vai ver que não segue primeiro a primeira linha e olha o que vai né, o que vai acontecer na sequência com os contatos. Analisa o K3. Isso não vale só nesse comando aqui, vale em todos. Você vê o K3 e você olha os auxiliares, os contatos auxiliares que tem para frente. Aí se entrar o K2, quem ele derruba? Levando em consideração que 21 e 22 é contato fechado e final 1 e 2 é contato fechado
e 3 e 4 é contato aberto. Quando ele entrar, ele muda o status. Quem está fechado abre e quem está aberto fecha. Então, se você tiver 3 e 4, vai fechar. 1 e 2 vai abrir. Então, em repouso vai estar assim, ó, um vai estar aberto, outro vai estar fechado. Na hora que, em repouso que eu digo, é desenergizado. Na hora que entrar, esse abre e esse fecha. Perfeito? Beleza. Então aqui é um sistema de partida, né, que nós temos aqui com o motor da Lander. O motor da Lander tem uma característica muito peculiar. É um motor que ele tem dois bobinamentos. Então a velocidade dele está relacionada à quantidade de bobinas. Opa, está aqui, ó. Sistema de partida indicado quando se necessita ter duas velocidades. O que pode substituir esse motor da Lander? Um inversor de frequência. Você precisa em determinado duas velocidades. Começa a trabalhar numa velocidade, aí você parametriza e passa para outra velocidade sem problema nenhum. Tranquilo, no inversor, super tranquilo. Mas até então não tinha, né? O que vai fazer com que esse motor ele passe de velocidade? É porque conforme o fechamento, ó, nós temos, ó, aqui, ó, polos, tá vendo? De acordo com o fechamento, aqui nós temos aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui nos dados de placa dele, se nós fecharmos dessa forma ou fecharmos desse fechamento. Então, fechando assim, aqui é a rotação do triângulo, e aqui no duplo triângulo, aqui é a maior rotação. Aqui é a menor rotação e aqui é a maior rotação. Na medida que nós fechamos o motor, né? Na hora que fecha as pontas do motor. Então vamos lá, vamos entender aqui que está escrito aqui, ó. É um motor elétrico trifásico que permite seu acionamento em duas velocidades, que é né, distintas. As velocidades que estão relacionadas ao número de rotações. O motor RPM são conseguidas com a estruturação do enrolamento, né, do motor elétrico no extrator deste motor, em dois conjuntos, provendo uma relação de 1 para 2, ou seja, em uma velocidade a ligação é o número de polos e na outra o maior, né, o dobro, né, da outra. Então nós temos lá 4 polos, outro polo, perfeito? Esse daqui é o fechamento dele. Então, daqui você vê que nós temos, né, com quem que nós vamos fechar, como que vai fechar, é esse daqui. Então, mas observe que aqui nós temos duas entradas e nós temos dois disjuntor motor. Então, nós temos aqui 3 relés, K1, K2 e K3. Aí nós vamos analisar primeiro a primeira linha, sempre nós vamos analisar primeiro. Então, olha só, ele tem que, o disjuntor motor das duas entradas tem que estar ok, perfeito. Esse daqui é o botão desliga, esse daqui é o do K2 que está aqui, ó, o K2 está aqui, e esse daqui é do K3. Então, para o K1 entrar, o K2 e o K3 tem que estar fora, senão ele não entra. Quando entrarmos aqui com o K1, ele sela por aqui, ó. Ele sela por aqui, ele ficou, beleza, tranquilo. Esse acionamento da velocidade, da ultra velocidade, ele é feito, olha, aqui são dois desliga também, não vamos, ó, tá vendo, ó, desliga aqui, ia passar batido. Então, esse daqui não tem temporizado, então isso ele só vai fazer ligando no botão, no acionamento. E quem é que vai fazer esse acionamento? O S1 e o S2. Então, por exemplo, eu quero a maior velocidade e a menor velocidade. Eu vou lá perto a menor velocidade. Aí eu quero a maior velocidade. Eu tenho que apertar de novo. Então, esse daqui é da menor velocidade, o S1 é da menor velocidade e o S2 é da maior velocidade. Com isso, o que acontece? Nós temos o intertravamento dele. Certo? Do intertravamento. E é esse intertravamento que vai fazer com que
nós acionamos ele. Então, nós vamos entrar primeiro com K1 e depois com K2 e K3 que vão funcionar. Porque quando entrar o K2, olha quem ele coloca aqui, ó. Ele coloca por aqui. E o K1, ele abre aqui, ó. Perfeito? Ele abre aqui. Então, o que vai acontecer? Nós vamos trabalhar com K1 na menor velocidade e K2 e K3 na segunda velocidade. Então, é isso que vai acontecer aqui na maior e na menor velocidade. Perfeito? Bem, como eu disse a vocês, são jogos de contato. Qual que é a melhor forma, qual que é o melhor jeito de você de entender isto? É nós pegarmos o contato, parte da linha inicial, que é a primeira linha, que vai ser o primeiro componente que vai entrar, olhamos e verificamos o que acontece lá no outro segmento. Ou seja, uma linha vai fechar. Nós temos três, a linha 1, linha 2 e linha 3. Nós temos que ver o que esse entrando, o que vai interagir nas outras linhas. Porque esse entrando, ele fecha aqui, dá condição ou não para entrar o outro e simultaneamente, vice-versa. Mas isso vai acontecer como? Com os contatos auxiliares. Perfeito? Mas então, o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte: analise primeiro o primeiro botão liga, vê quem entra e a consequência, né, dos contatos nas outras linhas dos outros contatores de acionamento, tá ok? Então tá bom, pessoal. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, nós vamos fazer o possível para responder o mais rápido possível, estamos à disposição. Manda uma informação para a gente aí que nós vamos dar dúvida, né? Manda sua dúvida que nós vamos tirar o mais rápido possível, tá bom? E não deixe aí de se inscrever no nosso canal, ativar aí a sinalização, dar um joinha para dar uma sequência aqui ao nosso canal, tá bom? Até mais, tchau, tchau, até a próxima. Até logo. Tchau.